3, 2, 1. Take 1. Episódio. Bienvenidos. Hoy estoy como española. Bienvenidos al laboratorio de la presencia. Bem-vindas e bem-vindos ao Lab Presença, este laboratório de experiências do agora. E a experiência do agora de hoje é sobre um lugar que poucos têm coragem de habitar e muitos têm vontade de sentir. Um lugar onde a presença reverbera, ressoa, amplia e cria emoções, sentimentos, personagens, arquétipos, histórias. Este lugar é o palco. O palco. O palco. Então, se você pensar o palco da arte, o palco da criação, você vai entender muito mais o próprio palco da vida. Quais os personagens você precisa assumir, quais as situações você precisa enfrentar, quais as causas, as consequências, as relações entre as pessoas, quais as histórias que te fazem mais vivo, quais os sentidos dessas histórias que te fazem perceber onde você está, quem você é. No episódio de hoje, o palco é o lugar onde a gente cria tudo que existe. Todas as realidades que a gente representa. É onde a gente incorpora a partir da própria criação de um mundo inventado, de um imaginário que conecta o público a você. Porque o público é o mais importante lugar onde você vai chegar ao criar. Porque cada pessoa tem muito a trazer para sua peça, para sua presença expressiva, para sua presença cênica. Porque cada um que está com você em cena importa, está presente, está reverberando uma forma de pensar a realidade que você coloca na obra. E para falar desse lugar tão admirado por muitos, tão visceral para outros e tão amplo que é o palco, eu vou contar uma história, uma vivência própria, uma aventura que me fez entender por que a gente chega até o palco e o que é o lugar do palco na nossa vida. Embarquei eu para a minha primeira apresentação de performance internacional, ou seja, fora de território, de solo, de público e de cultura brasileira. E eu fui para um lugar bastante peculiar, muito distante e onde eu encontrei muito sentido em relação à harmonia social. Este lugar é Singapura. Eu embarquei sozinha, levava alguns elementos cenográficos, alguns meses de pesquisa e de treinamento corporal e muita informação
sobre o que eu queria. Eu queria fundir um trabalho de performance multimídia, ou seja, de corpo, cenografia, projeções, videomapping. Eu queria fundir duas personagens que para mim eram arquétipos muito próximos. Na verdade, um mito da religiosidade, da crença, da cultura humana, Yansan, e um mito da arte, do cinema, Maya Deren. Yansan, a Senhora das Tempestades. Ela é a representação do elemento ar. Ela tem a ver com os ventos internos, que transformam a nossa personalidade. Às vezes calma, às vezes furiosa. É uma mulher forte, é uma mulher irreverente. Yansan cuida dos mortos. É o orixá das feiras. O elemento dela é o cobre. E o animal que a representa é o búfalo. Yansan é a força que se manifesta de diferentes formas. A força dos ventos. E Maya Deren? Maya Deren, para mim, é uma das cineastas mais importantes da história das imagens em movimento. Ela foi precursora do cinema de vanguarda, nos anos 40. Ela começou a criar o cinema corporal, que hoje se bifurca em videodança, em diferentes formas de apresentações de dança com imagens em movimento. Maya Deren simplesmente criou as coreografias para vídeo e criou o cinema corporal. Mas mais do que isso, Maya Deren era uma profunda estudiosa e praticante. Ela entrou, fez parte, recebeu, incorporou voodoos. Ela tinha uma relação profunda com a mística e com a sacralidade da religião dos voodoos. Yansan e Maya Deren eram para mim uma corporificando a outra. Pelas histórias que eu tinha lido de Maya Deren, pelos filmes que ela criou, pela interpretação que ela tinha do presente, pela ideia de futuro e pela profundidade dela em relação às relações humanas e em relação à própria mente, eu encarava ela como uma corporificação do mito de Yansan. Estas duas personagens me inspiraram. E a partir disso eu fui buscando por que elas me inspiravam. Ambas representavam as mulheres que desafiam. As mulheres que não têm medo. As mulheres que vão em busca de conhecimento. As mulheres que vão em busca de si. Esse processo que a gente passa antes de chegar e durante toda a criação da obra, inclusive quando a gente está ao vivo com o público, isso em arte a gente chama de poética. A poética vai além da poesia, né, dos gêneros, das formas de poesia. A poética é o processo de criação da obra de arte e o que o público vai vivenciar da obra de arte em si. Seja ela de qualquer gênero, de qualquer categoria, de qualquer forma, mesmo híbrida. A poética é esse processo que você vai passando e nele você vai lapidando o tema da obra, a forma,
E como você vai comunicar isso para o público? É nesse processo também que a presença sua vai sendo lapidada, que você vai reconhecendo diferentes formas de se colocar em relação ao tema, de entender o tema, de processar o tema no seu cotidiano. Quando você começa a fazer uma obra, você entra naquele universo e você se torna meio obcecado com aquilo, porque você quer saber tudo daquele universo. Você quer descobrir como funciona, que cores tem, que imagens, que símbolos representam, que sentimentos podem vir para a corporalidade que você pode expressar com mais vigor, com mais leveza, com mais suavidade, com mais direção. Então, cada passo no caminho vai construindo a obra. E isso é a poética. Em todo esse processo criado, você sempre mantém o público em primeiro lugar. Mas se você não conhece o público, como você vai fazer? Então tá aí. É nesse aspecto que está a peculiaridade da experiência que eu vou continuar contando agora. A experiência de fazer uma performance baseada em ritualidade afro-brasileira em Singapura. E mais, sempre quando a gente trabalha com uma cultura que não é a nossa cultura de raiz, digamos, é sempre muito difícil. Imagine que eu ia trazer essa ritualidade com todas as questões sociais que ela tem por trás para um lugar, para uma realidade completamente diferente. Eu não sabia quase nada do público, eu não conhecia o público. Como tornar a presença expressiva em meio a um universo que você não conhece? Então, esse contato com outra cultura é um pouco do ponto de virada dessa história dos ciclos do observar que eu trago para vocês. Por que eu tanto falo de observação? Porque é na observação que a gente conhece o outro, a alteridade, o que realmente pertence ou se torna ou se transforma parte de uma realidade. E é muito importante quando a gente vive outras realidades, quando ela também se transforma a todo tempo. Uma das únicas ferramentas que a gente tem cognitivas para a gente entender o que está acontecendo e poder fluir nessa nova situação é observando. Porque a gente não tem ali algo habitual, é novo, é diferente, se transforma a todo tempo. Como que a gente vai entrar nesse fluxo? Primeiro, a gente precisa se abrir para experimentar, mas a gente vai experimentar em cima do que a gente vê, do que a gente observa. Então, para mim, a observação é um princípio da presença e da criação, da criatividade. Principalmente tendo em conta que você está criando para outro, para outros. E nesse observar do outro, você pode se colocar em universos completamente diferentes. Então, pense na observação como um princípio de presença. Em qualquer situação, em qualquer palco da vida, você vai precisar observar para saber como se colocar na fruição dos eventos, dos acontecimentos daquele palco. Isso te torna mais presente, ou melhor, é a presença que te coloca nesse lugar. Meus passos aqui, entre nós. Então, o que eu fiz quando eu cheguei em Singapura foi justamente observar de todas as formas. O corpo, a pele, a forma de andar, a forma de falar, os cuidados com o outro, a atenção, como as pessoas observavam, como as pessoas estavam sós. E o mais interessante que eu observei desse lugar foi a potência que havia na harmonia entre as diferentes culturas que lá viviam. Em Singapura você vê um templo taoísta do lado de um templo budista, do lado de um templo judeu.
um lado a lado. E às vezes as pessoas fazem uma oração num, no outro e no outro. Então havia essa cultura que pulsava muito forte lá, de diferentes religiosidades e culturas, uma lado a lado. Então eu observei muito isso, me nutri disso, entendendo também que eles também têm representações desse elemento ar em diferentes divindades, entendendo também um pouco das figuras da mulher nos templos, como imagens que representam arquétipos da mulher em diferentes histórias, mitologias. Então era um universo enorme, um universo com tantas coisas novas e tantas coisas ancestrais. Ao entrar em contato com esse universo, é óbvio que o sentido da performance se ampliou, se ampliou, se ampliou, se ampliou, se ampliou. E se difundiu, se tornou muito difuso, se bifurcou. Mas eu mantive alguns elementos até chegar no que é mais importante, que é a premissa da história. Então a premissa é o que a gente afirma na obra, o que a gente afirma com a obra. São verdades que a gente encontrou no processo e que a gente quer passar para o público para transformar o ponto de vista do público. Porque geralmente as premissas, as obras, elas partem de inquietações, de algo que a gente quer comunicar para o público. E mais do que isso, parte de algo que você quer que o público veja, que você percebeu, que você descobriu e que você quer que os outros também percebam. E que é importante para eles aquilo, é relevante na realidade daquelas pessoas. This protection no longer exists. My steps shall be firm and strong as the bee, fertile root that penetrates the land. O mais importante da premissa, em primeiro lugar, é você reconhecer e ter certeza daquela verdade que você está afirmando. Reconhecer em você, em outras pessoas, porque sempre a premissa ela tem uma carga emocional muito grande. É ela que vai tocar nas histórias de cada um e vai trazer de cada um o sentido para aquilo que está acontecendo na cena. O público quer estar lá com você para ter novas formas de entender a própria situação, a própria condição. O público quer entender as próprias emoções, ele quer viver mais do que entender, ele quer viver as emoções, os sentimentos. E para isso você tem que ter o universo de sentimentos, de emoções respondidos, consolidados na premissa, na mensagem que você quer passar. E todo o processo da obra, ele vai acontecer em cima disso. Então, a própria poética é essa busca de resposta. E quando ela acontece entre você e o público, é quando acontece a catarse, o êxtase. O êxtase de estarem ali juntos. Então, em primeiro lugar, acredite na sua premissa, tenha certeza dela e encontre pessoas que também acreditam para chegar no público e tornar isso um espetáculo de imaginário presente, de imaginário coletivo presente e que resolve, que decanta, que dissolve e que faz fluir a presença de todos. E o que eu estou falando aqui também é a premissa do Lab Presença, que a gente crie essa corrente de experiências do agora. Então todo o experimento que a gente propõe é para você viver e também compartilhar. Então, sempre quando você fizer uma experiência do agora, compartilha nas suas redes, compartilha, me manda, coloca no canal. É importante a gente ver, a gente sentir isso. Então, depois de experimentar essas várias observações, eu iria ter um conjunto, uma quantidade de imagens que poderiam traduzir a experiência que eu queria levar ao público. Ao longo desse processo, ensaios, 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 para chegar na expressividade cênica do que seria a personagem, os personagens, que conduz esses ritos na obra.
Então eu fui misturando essas culturas a partir dos elementos essenciais da forma, a cor e a circularidade, que são duas coisas muito importantes em qualquer ritualidade, em qualquer representação imagética, que você traga imagens. E também mantive os vídeos. Esses vídeos são referências, são imagens que eu captei no Brasil e imagens também que eu captei durante o processo de estar lá. Então, a poética é todo esse movimento de observar essa realidade. E com os equipamentos pessoais, com as câmeras pessoais, a gente pode alcançar muito em relação a isso. Nesse universo, eu percebi que as minhas emoções se conectaram com as emoções do público em relação ao todo o universo criado nessa ritualidade, a partir das imagens de movimento, dos vídeos que eram projetados na cena. Ou seja, existe nessa imagem digital uma conexão muito forte entre nós, porque compartilhamos muita imagem todo o tempo. E muitas vezes nessas imagens a gente cria espelhamentos. Representações que eu trago tem muito a ver com o universo de outras pessoas que estão em cena comigo. Essas imagens, esses duplos, foram que acabaram conectando a obra com o público. A multimedialidade do rito, ou seja, colocar elementos ancestrais, elementos orgânicos, junto com elementos contemporâneos, isso criou uma relação de ancestralidade, de raiz, de pertencimento, junto com um elemento que era totalmente contemporâneo, que eram as telas. Mas mais do que as telas, simplesmente trazer imagens em movimento e performar com elas, a forma como a gente criou essa performance, eu com o Steve Dixon que me dirigiu, de ter uma interação entre a personagem que eu criei que estava na tela, a personagem que eu estava representando, incorporando, e essa troca entre elas, e ao mesmo tempo a interpretação de Yansan, que era o arquétipo que a gente trazia como representação de uma outra realidade. Então, a premissa dessa história era entender como a gente está sempre criando diferentes realidades, diferentes imaginários, misturando eles, e assim a gente vai observando como a gente se expressa. Então, passado todo esse processo, eu tinha a premissa da obra, em cima do que eu vivi, com o que eu reconheci do público de lá, depois de muitos ensaios exaustivos e que ampliaram minha compreensão de presença, e depois de conhecer todo um novo mundo, chegava o dia do espetáculo. O dia do espetáculo é o momento mais importante de você manter a presença estável. Economizar energia, não pensar demais, se concentrar e não prestar atenção nas emoções aflitivas. Medo? Nada. Esquece, deixa passar. E você se coloca em cena. Antes de entrar em cena, você se prepara, reconhecendo cada detalhe da preparação. Porque tudo ali está contando no processo da sua presença. Então, o mais importante é simplesmente se entregar para cada minuto, para cada gesto, para cada situação que você vive antes de chegar na coxia. A coxia do espaço performativo, do espaço de performance que eu ia apresentar, ela não era uma coxia de palco convencional. Na verdade, eram cortinas que tinham por volta de todo o espaço e eu ia aparecer de uma parte desse lugar. O público entrava, o cenário estava ali. E esse momento de ficar escutando o público entrar, é um dos melhores momentos.
É o momento em que você começa a sentir os ânimos das pessoas que vão estar com você. Nesse momento, esperando o silêncio do público, porque você precisa esperar ele se silenciar para se colocar em cena. Nessa presença de espera do silêncio, houve um momento muito sublime, que de alguma forma se tornou sublime porque eu estava presente. E porque eu estava presente na obra, no imaginário que eu criei, entendendo que aquele imaginário estava já acontecendo, que já tinham pessoas ali, que havia um público que iria viver esse meu imaginário comigo, experienciar essa nova forma de ver a própria realidade. Nesse momento, logo do público entrar, se acomodar, depois de todo aquele murmurinho da chegada, se colocar em silêncio, logo depois que eles se colocaram em um estado de contemplação da cena, que a gente sente, mesmo estando atrás da coxia, nesse momento eu olhei para uma fresta que tinha na parede, aquela parede negra de coxia, tinha uma frestinha. E eu escutei daquela fresta um vento uivante. Aquele vento, no meu imaginário, na minha presença cênica, era uma autorização de Yansan. Eu corporificava aquilo. Eu olhei para aquele lugar, eu escutei aquele vento, eu agradeci, eu saudei e saí de um lugar de realidade para me tornar alguém que estava colocando em cena aquele elemento, aquele vento forte, aquela fúria de energia que tem nesse personagem que eu corporifiquei. Foi um detalhe que eu nunca mais vou esquecer. Foi um detalhe que eu, por ter criado afeto com aquele mito, com o mito de Yansan, com a personagem de Yansan, porque tudo que passa nesse mito, cada gesto, cada ação, cada representação que se vê dela, representa também a forma como cada um de nós encara os desafios, as relações, os conflitos da condição humana. Os mitos, eles criam a atmosfera, a simbologia, a história por trás dos ritos. E nos ritos a gente reincorpora, ressignifica, representa tudo que a gente recebeu daquela história. Às vezes é um gesto, é um elemento, é um símbolo, é uma cor, é um olhar do público que te coloca em cena. E tem uma coisa muito importante nessa performance. Além de ter esse espelhamento pelas imagens de vídeo que todo mundo produz de si, os duplos, eu trago sempre um espelho refletor. Com esse espelho eu vejo o rosto do outro fundido no meu. É um efeito óptico, é uma ilusão, um ilusionismo. Mas o que quer dizer esse espelho? Quer dizer que na imagem a gente se funde e que existe uma interdependência entre a minha vida e a sua. E essa interdependência se faz presente, se faz viva em ações quando a gente está no palco, quando a gente está em cena. Estar com os outros em situações de afeto, de expressão, de êxtase, de crença, todas essas situações criam esses espelhamentos. A gente pertence, a gente faz parte do imaginário da obra. Esse imaginário está ali sendo compartilhado. Se faz rito, se faz repetição, se faz gesto entre todos nós. Daquela premissa eu descobri muito sobre as emoções de pessoas que são de um país muito distante do meu. E da forma como eu representei a premissa, eu consegui entender melhor
como as novas gerações, como nós estamos reagindo aos espelhamentos que a gente vê e vive nas redes. Esses espelhamentos podem sim ser da ordem do afeto, muito mais construtivos, amorosos, verdadeiros e de conexão humana do que muitas formas de usá-los que têm manipulado muitas pessoas. Então, pensar que a gente está se espelhando nessas imagens, que a gente está criando duplos, mas espelhando um ao outro, criando mitos, compartilhando os mitos, é muito importante para a gente seguir se expressando com mais autoridade, pensando no outro também e com mais afeto. Agora, depois deste clímax que trouxe a premissa da história que eu contei e do Lab Presença, vamos para o desenlace. A instrução para libertar de hoje é para você alimentar a sua imaginação a partir de uma premissa. A instrução é: crie uma fusão entre o que você imagina e o que você faz. Como fazer isso? Primeiro, você vai partir de uma premissa. Você vai pegar alguma coisa que te inquieta, alguma questão contemporânea do seu dia a dia que esteja te inquietando. O que quer dizer isso? Você vai pegar algum problema que você precisa resolver, alguma questão emocional que você quer dissolver, algum fato que tem te incomodado, alguma forma das pessoas se comportarem que você percebe que poderia mudar, alguma forma de seu comportamento que você deveria mudar, que você acha que você poderia mudar. Então você vai pegar algo que te inquieta, alguma questão que você precisa responder e você vai transformar isso em uma premissa. A busca pela premissa, todo esse processo, ela vai ser lapidada pela forma como você observa a sua percepção dessa questão. E vai começar a imaginar qual arquétipo que você se identifica, que você gosta, qual personagem de histórias de heróis, de filmes, mitos, com o qual você se identifica. E veja como esse personagem pode te ajudar a dissolver, a enfrentar esse conflito. Então, experiencie você como um outro. Experiencie o seu pensamento em conexão, em espelhamento com o pensamento de um outro. Traga essa premissa à tona. Veja como aquele outro resolveria, como aquele personagem, aquele arquétipo poderia te trazer resoluções. E crie uma cena que você possa ser esse personagem, que na verdade é tudo o que você vê nele que expressa a sua condição de ser. É tudo que você vê nele que expressa a sua presença. Observar o imaginário também é uma forma de observar a nossa própria percepção. O que começa como uma revolução pessoal sempre vai estar presente de alguma forma na tua consciência.